Então, bom dia, senhora Rosane. Bom dia. Vamos agora colher o seu depoimento. Qual todo o seu nome? Rosane Maria Michels da Silva. A senhora é mãe da Débora? Sim. Por essa razão, vou ouvi-la como informante. É uma qualificação jurídica. Por favor, preste os esclarecimentos que lhe forem perguntados. Inicialmente, a promotora de justiça, as promotoras e a assistente lhe farão perguntas. Depois, a defesa. Eu posso complementar. E, por fim, os jurados podem fazer por escrito perguntas por meio da minha pessoa. Ok. Promotora? Bom dia, dona Rosane. Bom dia. Inicialmente, o Ministério Público saúda a senhora e manifesta o mais profundo pesar por tudo que aconteceu para a senhora e pela sua família. Obrigada. Dona Rosane, eu gostaria que a senhora iniciasse nos contando com as suas próprias palavras o que a senhora lembra espontaneamente daquela madrugada em que a senhora acordou com o corpo morto da sua filha estendido em frente ao seu pátio, à sua calçada. A calçada na frente. O que aconteceu? Como assim, vou falar de quinta também. A senhora fale, conte como a senhora se sentir melhor. Assim, a gente, nós já tínhamos assinado, alugamos um apartamento para ela, só faltava ela assinar. Daí a gente foi ali no fórum, né, para ela assinar. Depois a gente foi lá na mobiliária pegar a chave. E ela estava feliz, sabe? Feliz. Daí, nesse momento, a gente estava voltando para ir lá para o apartamento, e daí deixei meu carro lá na frente. Ela pegou a chave dela e disse assim: mãe, fica com a minha chave. E eu disse: por quê? Desculpa interromper, a chave da sua casa. Aí a chave da minha casa e o controle do portão, né? Aí eu disse: por que a tua chave? Todas não, fica com a minha chave, sábado tu me devolve e domingo eu vou fazer um almoço para vocês e eu vou contar tudo que você passou. Daí eu disse: tá, tudo bem. Daí ela estava feliz. Como eu tenho problema no joelho, que eu machuquei lá na JBS, aí eu caminhei mais devagar. Daí ela voltava: vamos, Rosaninha, vamos, Rosaninha. Ela falava assim, né? Daí eu disse: ai, não puxa a mãe, dói o joelho, né? Daí eu disse: ai, ela estava tão feliz assim. Daí media com as pernas: vou botar a mesa na sala, que a cozinha era pequena, né? Não sei. Meu filho, é teu apartamento, tu. Aí o Davi disse assim: tu não precisa te preocupar com o aluguel que o pai paga, né? E ela estava feliz, muito feliz, né? E a gente depois passamos na academia, né? Largar ela. Aí o Davi foi falar com ele, né? Ele apertou a mão do Davi e tudo, né? Estava tudo certo, né? E eu e ela fomos sentar ali na entrada da academia. Tem essas poltronas pretinhas assim. Ela estava esperando a aluna dela, né, chegar. Daí ela né, conversando, feliz, assim. Na segunda a gente ia comprar a cozinha para ela, né, e tudo, né, que precisava, porque a maioria que tem lá dentro da casa dele, tudo quase é meu. Eu tenho, foi para a justiça, está tudo tem as notas, as lojas me deram, né, comprovante tem. E para ela ficar mais assim, né, porque ele não tinha, o fogão era amarrado com arame, né, o fogão deles na frente. Aí eu dava sempre coisa, sempre estava comprando para ela, né. E aí daí passei na academia, daí eu estava sentada assim, ele passou e fez assim para mim, né. Eu não daí me deu uma dor no peito, assim. Eu levantei, né, fiquei olhando assim, parecia que tinha uma nuvem preta, assim, né. E aí ela disse, né, a Débora disse: mãe, o que foi? Eu disse: não, nada. Eu disse assim para ela: tu não quer pousar lá em casa? Quem sabe tu vai lá para casa? Né, era na quinta. Eu disse: não, mãe, eu vou sacar minhas roupas. E aí depois amanhã, daí a sexta eu e o Davi ia lá, né, ia encaixotar as louças dela, né, que eu tinha comprado tudo. Aí ela daí se despedimos. Eu disse assim: não quer ir mesmo lá para casa, filha? Daí ela disse assim: não, mãe, eu vou para casa fazer isso, aquilo. Eu disse assim: e se ele fizer alguma coisa para ti?
Daí ela disse, não, ele nem é louco. Ela falou bem assim. E aí, tá, daí nós fomos embora, daí eu fiquei pensando, aquela coisa assim, tal, tudo bem, né? Aí tá. Aí 11h15 da noite ela manda mensagem, né? Que ela já tinha empacotado bastante roupa, que ia deixar o resto para amanhã, para outro dia, né? Para sexta, que o montador ia lá desmontar os roupeiros dela, né? A penteadeira, aquela giratória lá que eu comprei para botar calçados, né? Aí, daí o Davi ia lá fazer a parte elétrica que ela tinha, ela que pagou, né? Aí, como eu tomo remédio para dormir, né? E apaguei, né? Aí, claro, a horas que eles estavam lá chamando, né? Daí os brigadianos queriam pular lá o muro, né? Para acordar, né? Daí o vizinho não deixou, tinha outro brigadiano que foi aluno do meu marido, não, o professor Davi tem problema de coração, né? E tudo. Aí foi caminhar, eu tenho as duas cadelinhas, né? Dorme na garagem, né? Elas avançando, né? Aí daí eu acordei, né? Aí eu fui na sala, que eu tenho uma sala pequena, outra grande, assim. Daí eu puxei a cortina, cheio de lanterna, olhei para cima, cheio de carro de polícia, ambulância, né? Tudo lá. Aí vem a brigadiana, bateu assim na janela. A senhora é a mãe da Débora, dona Rosânia? Sim. Que houve? Dá para a senhora abrir a porta para nós? Sim, abrir. O que foi, né? Eu olhei, por que aquela ambulância? Ela está na ambulância? Aconteceu alguma coisa? Não. Daí tinha um outro, não sei se era delegado, não sei quem é que estava junto ali. Daí ele disse, a senhora, não é bom olhar lá em cima, porque é muito chocante, muito pesado, assim. Eu disse, não, eu quero ver a minha filha. Aí eu fui correndo, né, lá ver. Aí estava tapado com cobertor, né, cobertorzinho rosa, vermelho, assim. Eu levantei, era a Débora, estava ali com a boca aberta, né, com os bracinhos assim, os pezinhos assim, né, de pijaminha, né. Ela estava dormindo, desgraçada, matou ela dormindo, né, só pode. E, né, tinha a marca aqui dos dedos, eu olhei assim, ela tinha, embaixo das unhas, eu vi que tinha pelezinha, ela tinha a unha comprida, né, depois eles cortaram lá, né. Claro, de certo, ela acordou, né, e tentou pegar o pescoço dele, o arranhou, que ela arranhou o pescoço dele, né. E aí não precisava ter feito isso, ele pedia dinheiro, sabe? A Débora ganhava bem, assim, a Débora tinha alunos fora do Brasil também. Nunca a gente ia imaginar que ele ia fazer isso com a gente, né? Nunca. Ele acabou com a nossa vida, acabou com as nossas vidas, né? Eu não desejo para mãe nenhuma, para uma mãe nenhuma. Que queima aqui no meu peito, assim, a dor, sabe? Eu estou vivendo a vida fora de... Ele ia matar nós, a Débora, não tivesse entregar, já que ele sabia, né? Os cadelas agora, né? Gostava dele, conhecia o carro, né? Agora, tudo que é carro que passa preto lá, eles acham que é a Débora que está chegando, né? É uma dor horrível. Por que ele fez? Não pensou nas filhas dele, tem netos, tudo. A Débora se dava bem com as filhas dele. Bem. Um sábado antes, elas foram dormir lá. Uma foi com o marido, tal de Jéssica, foi com o marido dormir lá, ela brincando, tá no celular dela, que não deu para abrir, né, para ver, né. Ela brincando com os netos dele, né. E fazer isso, para que tirar a vida dela? Não precisava, porque a gente queria dinheiro, a gente arrumava dinheiro para ele, bem, mas não tirar a vida dela. Ela adorava a vida, amava a vida. Uma guria que muito trabalhadeira, estudiosa, tudo que ela fazia, passava, ela foi bem, fez aquele concurso do federal, da Receita Federal, né? Foi bem. Tudo ela fazia lá
tudo era bem. Era uma menina muito inteligente, se dava com todo mundo. Estava vendo o velório. Eu nunca imaginei que a Débora era tão querida, tão Montenegro. Saio, venho no centro, moro lá em cima no Centenário, né? As pessoas fazem loja, me abraçam, né? Todo mundo quer justiça, todo mundo quer justiça, e tem que pagar o que ele fez, né? Tem que pagar. Não tem que trancar lá, né? Em cadeia com o marginal, pior marginal, lá, botar ele lá para ele pagar, esse desgraçado. Não pensou nas filhas dele. Não pensou, tanto que a gente ajudava. Meu Deus do céu. Eu ia passar na Chocolândia, agora as gurias agora não tem a Débora para a senhora comprar chocolate. Levar uma sacolinha para ele, outra sacolinha para ela, com chocolate lá da Chocolândia, né? Desgraçado. Olha. Dona Rosane, vamos voltar um pouco no tempo. Eu vou lhe pedir que a senhora nos diga como é que começou o relacionamento da Débora com o Alexandro. Que idade ela tinha, como eles se conheceram, qual foi a percepção da sua família quando esse relacionamento começou? Sim, ela começou na academia. A gente tinha chácara lá na Costa da Serra, né? No Vapor Velho. Aí ela vinha, ela estudava no São João, né? E ia para casa almoçar, depois ela vinha para malhar na academia do Kiko. Era lá do outro lado, assim. Depois passou para ali, eu não sei se é Via 2, lá era na Via 2 antes, né, perto da assistência. Depois aí passou para o outro lado da rua, lá onde tem o Momba, né, grande mercado grande que tem na esquina, é Momba, né? Ali que se conheceram, né? Bom, eu achava que assim, ó, eu achava que ela era amiga das filhas, né? Achei muito velho para Débora, né? Daí eu lá em casa, né, no carro, né, e tudo, né, ir para a praia, né? E tinha a Morena que estava sempre com ele, né? Né? Assim, aí na praia pediram para deixar a Débora ir, né? Depois quer, né? Mas era com ele que ela andava. Que idade ela tinha, Dona Rosane? Criança, era uma mocinha. A senhora consegue estimar a idade que ela tinha? Olha, acho que ela tinha 16, 17 anos. E ele? Ele não sei se tem 50, nunca, para mim nunca falou a idade certa. Assim. Mas muito mais velho do que ela. Com certeza. Com certeza. E qual foi a percepção da sua família quando esse relacionamento começou? Foi bem difícil. Não vou lhe pedir que a senhora me diga a sua intuição de mãe, mas qual foi a percepção objetiva da sua família quando viu esse relacionamento da Débora? Não gostaram muito, não. Ninguém. Até eu acho que o meu neto, acho que desde dentro da barriga da Luciana já não gostava dele, porque ela olhava assim, ele olhava com medo quando, né? Ninguém gostava. Porque a Débora era assim, conversava, falava, brincava, né? E tinha às vezes que ele não falava nada, né? Às vezes nós íamos no aniversário no final de maio do meu neto, né? Lá em Santa Cruz. Ele às vezes conversava bastante, às vezes não conversava, sabe? Eles eram diferentes, assim, do ponto de vista da personalidade? Sim. Como é que a Débora era? Bem espontânea, assim, alegre, né? E ele? Ele sempre fechadão, né? Só quando mentia, porque ele mentia muito, né? Ela ficava cuidando quando ele mentia, né? Tá. Dona Rosane, durante o relacionamento deles, assim, a senhora teve alguma percepção de que a sua filha sofresse qualquer tipo de violência dele? Eu não digo apenas física, mas violência de qualquer natureza, psicológica, moral. Eu sempre perguntava assim para ela, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Daí, só um dia perto de... Quase perto acontecer, assim... eu fui na academia, chegava, eu não me lembro qual é a aluna que ela estava dando aula. Aí ela
eu olhei para cima, eu cheguei lá para levar, eu não me lembro para levar não sei o que, entreguei lá para ela. Daí eu olhei assim, ela estava com roxo aqui assim. Daí eu olhei assim, estava com uma maquiagem, né? E eu olhei assim para ela, o que foi isso? Aí ela disse, mãe, eu bati ali num dos aparelhos. Isso aí não está com cara de ser, bateu ali, está com cara de um soco, né? Aí disse, mãe, não começa. Ela dizia assim para mim, né? Tá tudo bem. Eu disse, tá tudo bem mesmo? Qualquer coisa tu já sabe, né? Fala para a mãe e o pai, né? Mas a gente notava, assim, ela não demonstrava mais, o olhar dela, assim, era de triste, né? E a senhora consegue... Eles tiveram um relacionamento por muitos anos, certo? É. A senhora consegue mais ou menos perceber no tempo quando é que a Débora começou a perder esse brilho no olhar, quando é que ela começou a ficar mais fechada, mais sisuda? Desgostosa, talvez, do relacionamento? Ele ficava na academia, né? Parecia um guarda lá, ninguém gostava dele, porque ficava com o braço assim, cuidando, vigiando a Débora, né? E a gente notava, porque eu fiz academia também lá, né? Ela que me dava aula, né? Daí eu notava, a gente conversava bastante, né? E coisa. Às vezes que ele vinha lá conversar comigo, não era sempre ele. Mas era muito estranho, sei lá, era uma coisa assim. E a senhora chegou a perceber quando a Débora mudando assim com ele? Olha, consegue estimar se foi perto da data do assassinato, se foi um pouco antes? Assim, um pouco antes, que eles iam todo sábado lá tomar café lá em casa, né? Isso era sagrado, né? Ou domingo, não podia ir no sábado e ir no domingo, né? E a gente fazia um cafezão, que eu não faço janta, né? Daí fazia um cafezão. E aí era sagrado. Hein? Daí eu notava um pouquinho, né? Depois, aí, às vezes, nós ia lá para o meu quarto, eu e ela, ele estava na cama, as cadelinhas junto com nós, conversava, eu perguntava para ela, às vezes ela ia fazer minhas unhas também. Mas ela não falava. Eu, como mãe, assim, eu sentia que tinha alguma coisa, né? Mãe sempre sente, né? Tem alguma coisa. Como aquele dia que ele passou lá na academia. Eu senti uma dor no peito, né? Eu falei, peguei ela assim no ombro. Vamos lá para casa, filha. Não quer dormir lá em casa? De amanhã de manhã a gente vai cedo. Não, mãe, eu vou para casa. E aí eu falei, se ele fazer alguma coisa, né, ele não é louco, ela falou assim. E o último beijinho que ela me deu, eu dei nela, né? Um beijinho. Foi lá na academia. Que dia foi isso? Foi quando a gente foi ver o apartamento. Quinta-feira. Na quinta-feira. Tá. Já entrando, dona Rosane, na semana do crime, na semana do assassinato da Débora, em que momento ela lhe revelou que pretendia se separar do Alexandro? Ela falou para o pai dela primeiro. E a senhora sabe quando que ela falou para o Davi? Foi assim uma semana, daí a gente teve que vir na praia, nós estávamos lá na praia, que nós estávamos sendo ameaçados de morte, né? Até meu netinho, né? Ameaçado de morte. Mas depois a polícia foi lá do Partenon, lá, não sei quem é lá. E nós ficávamos mais lá na praia, né? Aí ela ligou para o Davi. Foi dia de semana, ou na sexta, uma coisa que a gente veio no domingo, para ver casa para ela, apartamento, né, e tudo arrumar, né? Mas ela falou primeiro com o Davi, né? Que não dava mais, ele pode falar melhor do que Tá, eu. e para a senhora, quando é que a Débora revela para a senhora a intenção de se separar do Alexandro? Ela falou naquele dia, né? Qual dia? O dia que na quinta-feira, né? Ela lhe mandou o quê? Um áudio? Como é que foi? Falou pessoalmente, a gente foi lá no cartório, né? Uhum. E telefone ela não falava. Ela não tinha lhe mandado um áudio dizendo que pretendia se separar dele, mas que não ia contar ainda para ele, ia esperar um pouquinho para contar para ele. Não sei se a senhora tem recordação disso. Lhe pergunto porque o áudio está no processo. Talvez a senhora não recorde. Não lembro. Inclusive, ela menciona a casa, que ela estava olhando alguns imóveis na imobiliária. Sim. Menciona sim. uma casa, inclusive, que vocês haviam foi morado. Foi aquela semana.
Isso, essa Isso, mensagem foi quando que ela lhe mandou? Sim, daí foi aquela semana, daí ela falou primeiro com o pai dela, né? Sim. O Davi falou comigo, assim. Daí eu disse assim, você não está cheirando bem, né? Daí depois ela mandou para a praia, né? Nós estávamos na praia. Tá, a senhora recorda de nessa mensagem ela referir para a senhora que ela esperaria para anunciar a decisão de se separar do Alexandro para o Alexandro, que ela esperaria estar com tudo organizado para só então manifestar para ele a vontade de se separar? Eu não sei, mas eu acho que ela falou na quarta-feira para ele. Foi na quarta que ela revelou a intenção de se separar. Parece que foi na quarta-feira. Tá. E para que a gente consiga estabelecer no tempo as coisas. Na quarta, ela contou para ele que pretendia se separar. Daí ela me mandou um áudio, né? Daí eu mandei de volta para ela. Daí ela me falou que ele tinha ido para o quarto chorar, né? Como ele reagiu à decisão dela de se separar? Diz ela que ele foi para o quarto chorar, né? Eu disse, tá aí, como é que tá? Não é bom tu vir para cá para Montenegro? Ela disse, não, mãe, tá tudo bem, né? Ele entendeu, assim, né? Tá. E aí, na quinta, o que vocês fizeram na quinta-feira? Foi o dia que foram à imobiliária? Isso, de tarde. Tá. A hora que ela tinha uma aluna às 5 horas, né? Depois... Foram antes disso a imobiliária? Ou depois da aluna? Antes. Chegaram a assinar vistoria, contrato, tudo? Sim, nós já tínhamos assinado, né? Cartório, tudo, e na imobiliária. Só faltava ela assinar. Tá. A locação seria em nome dos senhores? O locador seria... O Davi. Os locatários seriam... Seria o seu Davi o locatário? O Davi. Tá. O senhor Davi chegou aí conversar com o Alexandro na academia? Claro, se apertaram a mão e tudo, né? Ele estava lá na frente. A hora que nós chegamos, aí o Davi ficou com ele. A senhora foi junto nessa conversa? Não, eu fui lá para dentro com a Débora. Mas a senhora estava na academia? O Davi disse que queria falar com ele sozinho. Tá. Aí ali fora da academia, na calçada. E eu e a Débora ficamos sentadas na entrada ali. Ela estava esperando a aluna dela, né, chegar. Foi a última vez que a senhora viu sua filha viva? Viva, assim, o último beijinho também, né? E fui assim, era uma coisa muito ruim no meu peito. Nunca, assim, a gente imaginar, né, que ia matar a Débora, né? Nunca. Tá. A senhora chegou a falar com a Débora mais alguma vez por mensagem, por ligação ainda na quinta-feira? Sim, ela qualquer coisinha ela me mandava mensagem, eu mandava para ela, né? Aí ela mandou 11h15, né? 11h15, 11h20, para ela mandou a mensagem que já tinha sacado bastante roupas, né? Dela tinha muita roupa, né? E ela ia deixar o resto para outro dia porque ela estava muito cansada. E aí disse, mãe, eu vou tomar meu banho agora e vou me deitar. Então ela usava, vendo nos olhos, assim, para descansar, né? Os olhos. Tá aí. Aí depois ela me mandou mais uma mensagem dizendo que hora que tu e o pai vão vir. Daí eu mandei para ela. A hora que tu quiser que a gente vai, né? E aí ela o Alessandro está dizendo que vai amanhã, ele vai pelas 8 horas, que ele não quer te ver, que não queria me ver. Daí eu disse, mas nem eu quero ver, né? Nem longe de mim, né? Daí aí desligou. Depois eu dormi, daí eu apaguei, né? Fez efeito o remédio, eu dormi. Ela chegou a lhe mencionar nessa ligação que ela ia tomar banho? Foi umas 11 e pouquinho da noite, é isso? 11h30, por aí. Tá. Dona Rosane, pois não, por seguir. Aí ela... fazendo a pergunta. Não, a senhora pode tomar uma água, pode ficar à vontade, dona Rosane. Que ele não trabalhava. Todos nós entendemos o tamanho da dificuldade que a senhora tem de falar sobre isso. Tá, não precisa me justificar. Aí tu passa todos eles. Vítima mandou mensagem dizendo que não estava certo. Isso é verdade. Isso que é mentira. Ela disse que tinha medo. Eu escutei o áudio.
Desculpa, viu? A senhora não precisa pedir desculpa, pelo amor de Deus. Ô, Dudu. Como é que é? Se a senhora quiser, a gente pode fazer uma pausa. Não é para não. Quer que termine numa vez isso, para, sabe, ficar livre, né? Deixar minha filha descansar em paz. Dona Rosane, a Débora, na quinta-feira, chegou a mencionar para a senhora que ela permaneceria na casa para terminar de arrumar as coisinhas dela, que ela ainda precisava terminar de empacotar? Isso, sim, daí na sexta-feira, né, ela ia. A mudança estava programada para sexta? Para sábado. Tá. Na sexta-feira, vocês já iam começar a carregar algumas coisas da casa? Não. Eu ia encaixotar lá as louças dela. Eu tinha comprado o forno, eu terminei de pagar, não faz muito, forno elétrico, né? E como é que é o nome dessa louça? Fritadeira elétrica e tudo. Aí eu ia encaixotar, daí ajudar ela, mas a mudança mesmo, o seu Darcy que ia fazer, né? Eu acho que ele até foi lá. Era isso que eu ia perguntar. Tem uma referência no processo a respeito até de um montador de móveis, ou desmontador de móveis, sim. que foi lá na sexta-feira pela manhã. Isso. Vocês que contrataram esse montador, Não, desmontador? Foi a Débora. Tá. A Débora. Ela pretendia já começar, já desmontar as suas coisas. Sim, por isso que ela quis, assim, tomar banho, era 11h15, 11h20, tomar banho para ir dormir, que ela tinha que acordar cedo, porque os montadores iam cedo lá, né? E aquilo tudo que estava empacotado, dentro do processo a gente tem fotos da mudança dela, tudo organizadinha. Só as roupas dela. Isso vocês iam carregar para ela? O quê? Não, ia o caminhão lá, né? Ia buscar tudo. Pegar toda a mudança no sábado, de manhã, seu Darcy. E nada, assim. Inclusive, depois foi a inspetora, eu acho que foi, quando ela morreu, eu não quis ir, sabe? Aquela casa maldita, eu não quis ir. Inspetor, ou ele, a inspetor, a delegada, eu não lembro. Elas foram 2 vezes, daí foram com as amigas da Débora. Tem uma que está até aqui, a fotógrafa, né? Daí ela foi lá buscar as roupas dela para ter uma roupa para botar nela também, né? Para ver lá ela, né? E aí ela... Ai, que triste. Eu tenho, assim, um ódio, vingança. A vontade que eu tenho de ali estrangular também, a mesma coisa que fez com a minha filha. Dona Rosane, ao longo do relacionamento da Débora com o Alexandro, houve outros rompimentos, houve outros momentos em que eles tiveram términos breves, certo? Ou não? O que? Pode repetir para mim? Durante o relacionamento da Débora com o Alexandro, antes, eles ficaram juntos mais de 10 anos, pelo que consta no processo. Eles chegaram a terminar o relacionamento antes, ter um afastamento antes? Não. A minha pergunta para a senhora é muito, muito objetiva. A sua filha estava decidida a se separar do Alexandro? Sim. Porque ela... Eu não sei o que ele fez, que ela disse que foi a gota d'água. Não sei o que ele fez. Ela tinha dito que lhe contaria isso mais adiante, ela certo? Ia, no domingo, no sábado ia ser a mudança, né? No domingo ela ia fazer um almoço para nós, ir lá, eu e o pai dela almoçar lá. Eu ia levar as cadelinhas dela, né? E aí ela ia contar tudo. Tinha bastante coisa para contar. Ela tinha feito um planejamento, uma movimentação para, de fato, deixar o Alexandro. Sim, é. A senhora via na Débora qualquer intenção de permanecer com ele? Não. Ela estava empolgada com a vida que se avizinhava, com a nova vida que ela via por uma janela que ela conheceria ali agora?
Ela estava empolgada com essa mudança Sim. de casa, de Tá. ares, de ela vida? Estava feliz quando eu fui alugar apartamento, a primeira vez que ela ia morar em apartamento, né? Estava feliz, né? Como uma cozinha pequena, ela mesma fazia com as pernas assim, eu vou botar a mesa aqui, a televisão, não sei o quê. Daí eu disse, bota a televisão no quarto. Eu disse assim para ela, mas quando chega a visita não tem que ver a televisão, vai conversar, né? E as cadelinhas, então, tinha que ser apartamento de 2 quartos, por causa dos cachorrinhos dela, né? E ela estava muito feliz, assim, que ela ia. Eu acho que ela nem imaginava que ele ia matar ela, assim. Dona Rosane, com perdão da pergunta, mas como é que estava o corpo da sua filha quando a senhora viu ele na calçada? Como estava? Diaria. Tem também, assim, que ele bota o celular primeiro no chão, né? Aí depois bota o corpo, né, dela ali. Parecia que estava tirando um saco de batata, um saco de lixo, uma coisa assim, né? E ela estava de pijaminha, né? De pijaminha, com os braços assim, abertos, assim, os pés, assim, né? Estava pé descalço, né? Aí a perícia que foi lá buscar ela, até a mulher disse que cabelos lindos que ela tinha, né? Estava aqui, daí puxou assim. Daí eu não... Como é que estava a cabeça, o pescoço, a boca da Débora? O pescoço tinha uma marca aqui, no pescoço dela, né? E eu não pude nem pegar ela no colo, eu queria botar um travesseiro ali no chão, né? Ela estava no piso, parecia um cachorrinho morto ali no chão, na calçada, desgraçado, maldito. Eu quero ver, mãe, Deus vai castigar, não existe. Mesma coisa que meu filho vai fazer com uma das filhas dele, se Deus quiser, eu vou. Nem que eu esteja morta. Dona Rosane, fique calma, Dona Rosane. A gente sabe que é muito difícil para a senhora, eu não consigo sequer estimar a sua dor, mas a gente precisa que a senhora seja forte para que a gente possa prosseguir no julgamento. Dona Rosane, uma pergunta bastante objetiva para a senhora. A Débora era uma mulher saudável? Sim, o doutor Paulo Casani, ela é médico dela também, foi meu médico também. Aí ele sempre falava assim, o doutor Paulo, a Débora nunca vai ficar doente, nunca vai ter doença nenhuma, porque ela cuidava da alimentação dela, e o doutor também queria que eu cuidasse da minha alimentação, né? Eu como doce bastante, né? E ela nunca vai ficar, ela é uma guria sadia que cuida da alimentação, não toma refrigerante, né? Ela não gostava nem de refri, tomava água ou suco, né? Ela era uma menina frágil, se gripava com frequência, se quebrava os ossos com frequência, tinha machucaduras, era uma mulher fisicamente debilitada. Ela tinha um sonho de ferro, assim, meu Deus do céu. A única coisa que ela tinha é rinite e sinusite, né? Que no verão que atacava mais, que ela daí no verão estava sempre com os olhos assim, lágrimas, assim, né? A única coisa que ela tinha, sinusite. A senhora via sua filha doente? Sabia se a sua filha tinha algum problema cardíaco, algum problema neurológico, qualquer problema de saúde que a senhora soubesse, tivesse conhecimento? Não, daí o doutor Paulo, né? Acompanhava ela. Era uma menina saudável. Saudável, meu Deus do céu. E ela gostava de fazer cursos e coisas assim, ela... Cada vez assim, ela amava. Ela metia a cara e fazia, ela não tinha preguiça, sabe? E ela reclamava de dor para a senhora, dor de cabeça, dor de barriga? A única vez, assim, era quando estava, né, misturado cólicas, né? Só cólicas, coisa normal. Bom, mas isso é de nascer mulher, eu lhe pergunto de doença. Não. Tá. Graças a Deus, nunca ela... A Débora queria filhos? Sim, eu até cobrava, né? Às vezes uma atenção netinha, né? Mas isso aí não, né, não dava, a gente nem sabia, ela nem sabia, eu acho também. Mas ela tinha essa intenção, esse desejo de ser mãe? Que mulher sempre tem que ter pelo menos um filho, né? Tem que ter uma criança. Tá.
Na sua percepção, dona Rosane, por que é que na quinta-feira, quando ela lhe encontrou na academia, ela lhe entregou as chaves da sua casa, perdão? Por que ela lhe afiançou a chave para a senhora ficar de quinta até sábado? Eu não sei, porque ela ia contar para nós domingo, né? Porque daí no sábado eu ia entregar a chave, ela ia contar tudo para nós domingo. E por que ela lhe devolveu as chaves dela? A senhora sabe? Ela não quis falar, ela ia falar tudo isso, ia ser no domingo, né? E o que a senhora interpretou disso, dela lhe devolver as chaves na Eu quinta-feira? fiquei meio assim, né? Mas tudo bem, né? E hoje, o que a senhora pensa sobre isso? Eu penso que ele ia matar nós. Eu, Davi, sabia tudo, né? Que nós tomávamos remédio, essas coisas para dormir, né? Então, claro que ele ia lá matar nós. A senhora e o seu esposo estavam ajudando a Débora nessa separação? Ativamente auxiliando ela a sair da casa do Alexandro? Ela, assim, claro, a gente dava conselho, né? Tudo, né? Mas materialmente, eu lhe pergunto, de alugar o apartamento, vocês estavam ajudando ela a sair dali? Tá. A senhora acha que a Débora era cuidadosa com os senhores? Com a senhora e com o seu Davi? Ela tinha, assim, cuidado com vocês? Cautelas, assim, de... Eu, época da alimentação, né? Doce, refri, né? E... Ela era muito apegada à senhora? Sempre assim, eu tenho o guri, né, o Alex, né, então eu sempre pedi para Deus, assim, se eu queria engravidar, mas eu queria uma menininha, e Deus me atendeu, né, mandou a menininha, mandou e levou de volta. Dona Rosane, agora já com o distanciamento desse caso, do tempo, enfim... Como é que a senhora compreende do porquê que ele largou o corpo dela na frente da sua casa? Eu acho que assim, eu não sei. De repente, tá aí vocês, de repente assim, na nossa cara, né? Tá aqui a filha de vocês, queria tanto, tá aí, né? Uma vingança. Maldade, né? Não precisava ter feito isso, não precisava. Eu acho que eu vou perguntar para ti, antes de perguntar assim, por que Ou então deixa eu perguntar no final. Dona Rosane, a senhora me ouve? Será que grava? Sim, grava, né? Eu não venho mais. Dona Rosane, a senhora falou na academia que ela frequentava. Qual era a academia que ela frequentava primeiro? Qual era o nome, a senhora recorda? Antes dali Antes do da Alexandre. Forfit, antes do Alexandre. Sim. Isso, que antes era se chamava do Kiko, Estúdio Fitness. do Kiko. Chamava Kiko, não sei. Se chamava Coliseu, será? Eu acho, eu não lembro. Se eu falar alguma coisa, eu vou estar mentindo que eu não lembro. Tranquilo. Só lembrava o dono, que era o Kiko, né? Mas, de repente, é esse nome, não sei. Tá. A doutora Rafaela já perguntou bastante sobre a saúde da Débora, mas especificamente ela se queixava de alguma coisa, assim, quando encontrava a senhora, coisas comuns. A senhora falou cólica, e vejo que é uma coisa bem comum. Que nunca, mas coisa, ela tipo, sempre estava assim de a senhora blusinha. lembra dela falar de ter azia, por exemplo? Não, ela se queixava mais assim da bexiga. Da bexiga. Né? Até Ela se queixava da bexiga. Isso. Tá bom. E aí ela ia lá no hospital, né? Coisa da bexiga, só que ela... Tá, a senhora está dizendo, não sei se eu estou entendendo bem, que ela tinha cistite, essas coisas de repetição, assim, toda hora. Eu ia dizer, tem que usar no inverno, as jovens não sentem frio, né? A senhora acha que era de pouca roupa? Pode pouca roupa, assim, tá, né? Tá bom. Eu tenho seus outros depoimentos. Sim. Então, a senhora falou lá pelas tantas que a senhora achava o seu, então, genro, o seu Alexandro, mulherengo, a senhora disse. Eu queria lhe perguntar, assim, porque a senhora ia na academia, o que a senhora via na academia que lhe fez pensar isso?
sei lá, a Débora ensinou ele, né, a dar aula, fazer... eu não sei explicar aquelas coisas. Mas um dia que eu cheguei na academia, eu não me lembro o que eu... foi o forno. Até o guri lá da Delta Sul levou para mim lá na academia, para ela. Aí eu cheguei, olhei assim, daí aquele aparelho de fechar a perna, abrir a perna, daí ele estava abaixado, colocado, tinha uma menina ali, ele fazia assim na perna. Eu não achei muito normal aquilo lá, né? O senhor achou que ele tocava na Luna? A senhora achou que ele tocava na Luna, isso? Que eu não achei normal aquilo ali, né? Mas... E foi isso que causou esse seu comentário, essa sua impressão. Tá bom. A senhora também falou, no final do seu depoimento, quando a senhora depois em juízo, aqui para a juíza, a senhora falou que ela gostava de ir à praia, mas não ia. Sim. Falou também, deixa eu só lhe dizer isso tudo e daí a senhora comenta o que a senhora quis dizer com isso. Falou que ela nunca ia à praia sozinha, porque ele não deixava. Falou que ele reclamava se ela demorava no mercadinho e falou que ele enganou a vocês todos. O que a senhora quis dizer com essas menções? Assim, a gente gostava, assim, dele, porque daí parece que estava tratando bem a nossa filha, então a gente tinha que tratar bem, né? O Alex, nunca foi com a cara dele, daí eu dizia assim para ele, filho, se a tua irmã está com ele, a gente tem que aceitar, né? Aí, mesmo que não goste, mas conversa, fala, daí foi assim, né? Mas não que a gente morria de gostar dele, não. Tá, e continua. A gente sempre estava, eu não sei, era estranho, assim, sabe? Tá, mas a senhora acha que essa coisa de não ir à praia, por exemplo, a senhora disse que ela gostava e daí que ela não ia, por quê? O que acontecia? Assim, a gente construímos uma casa lá na praia, Santa Terezinha, e eles iam, assim, às vezes, passado meio-dia, chegava, né? Daí a gente esperando para almoçar, e ele não chegava nunca. Almoçava, né? Chegava, almoçava, e daqui a um pouquinho já ia embora, né? Ela nunca posou lá. Agora que ela ia aproveitar a casa na praia, ela nunca posou lá. Ela amava a praia desde pequenininha. Ela amava a praia. Mas a senhora via... Assim... E eles iam lá para Santa Catarina, né? Ela que pagava tudo, ia lá para Santa Catarina, né? Carnaval. Lá, e a senhora tinha a impressão que ela queria ficar na casa com vocês e ele que não queria? Mas a senhora via isso? Sim, todo mundo. Não só eu, minha nora, todo mundo via. Tá. E quanto a esse negócio dele reclamar de ir no mercadinho, de onde a senhora tem essa ideia? No mercadinho? Que assim, ó, que ele... essa palavra é minha. Mas que ele policiaria a saída dela. Sim. Às vezes, assim, a última vez, né, ela foi com o pai dela, foi no mercado, nós chegamos no domingo, né? Daí não, sabe, a gente chega da praia, não tem nada em casa, né? Daí os dois foram na praia, daí estavam demorando, né? Sim, porque ela estava conversando com o pai dela, né? Esse negócio aí, né, Davi. E aí ele ficou comigo, né? Aí eu arrumando as coisas, né, e tudo, e ele ficou lá vendo televisão, sempre naquele celular. Sempre naquele celular, sempre. E aí ele perguntava para mim, eles estão demorando muito. Eu disse, certo, tem bastante gente, mas eu sabia que ia demorar, né? Daí daqui um pouquinho eles vêm, né? Eu falava assim, né? Se eu sonhasse que ele ia matar... outra vez ele estava doente, fez a nebulização lá em casa, a Débora largou ele lá em casa. Tratava esse animal aí... nem é bom chamar animal, porque ofende os animais. Monstro.
Dona Rosane, a senhora lembra dele repreender a Débora nos almoços? Enfim, ele ser mais O Davi que firme prestava com ela? mais atenção, porque eu não ficava ali, sabe? Entendi. Eu sempre estava Tá. fazendo coisa. Mas o Davi prestava muita atenção nisso aí, Tá. né? Isso aí ele... Tá. Dona Rosane, a senhora conhecia a Tuane? Ah, sim, a magrinha lá da academia, sim. Ela era muito amiga. Eu fazia o aniversário da Débora lá em casa, né? Elas iam para lá. A Tuane e a Amanda e a esposa da Amanda, que é uma... Aham. É. Aí sempre elas estavam, né? A gente tem lá, tá até no celular dela, né? Filmava e tudo. A senhora, só para ficar bem frisado, bem claro, a senhora falou aqui que a Débora mandou uma mensagem para a senhora às 23h15. É, por aí, 15 ou 20, né? Isso aí. A senhora diz isso por causa do horário que a senhora dorme? Não, assim eu fico vendo televisão até o sono chegar, né? Até fazer o efeito do remédio, né? E aí, a Eu senhora... no quarto. E aí, nessa mensagem, ela... Ela disse que ia tomar banho, que estava cansada e que amanhã que ela ia levantar cedo, porque os rapazes iam lá desmontar e eu ia cedo lá, né? Desmontar. Tá bom. E aquela outra mensagem que a minha colega comentou sobre que falava na casa que vocês já tinham olhado uma vez ou morado uma vez e que tinha que chovia, que não entrava água e que se tinha... A senhora lembra disso? No Rui Barbosa? No bairro Rui Barbosa? A mensagem que a Débora mandou, que disse que ainda não tinha contado que ia se separar e que pediu para a senhora manter certa discrição, que a senhora entregou para o seu filho e o seu filho levou para a delegacia? A senhora tem para mostrar? Tem. Eu não lembro. Tá nos autos. Doutores, vou Na pedir para... verdade, podemos colocar? A gente pode rodar, ela tá em áudio. Ah, tá. É só para facilitar. Aham. É só para ela ver se ela lembra A senhora a Rosane. data dessa mensagem. Ela aqui, um segundo. Peraí que a doutora já roda, tá, doutora Débora? Tá. É só para a senhora... A pergunta eu já vou então adiantar. É só ver se a senhora lembra, considerando a morte da Débora na sexta, a ida na academia, na quinta. Quando foi essa mensagem? A senhora tá entendendo? Se a senhora consegue senhora, voltar... A mensagem da noite, das posso- 11h15? Não, essa não é da noite, eu acho. Escuta aí e vê se a senhora sabe quando foi. É aqui, ó, que tem um furinho. Tem que descabear. Porque a gente estava procurando tirar casa para ela, né? Só um pouquinho. Eu pedi para a promotora mostrar para a senhora a mensagem e dela vai continuar perguntando para a senhora porque está nos autos. Daí eu informei a defesa. Aquela ou Tá? Tá, mas eles querem gravar. Ah, Só tá roda. bom. Não. É que daí acho que bloqueou. Oi, tudo? Bom, eu queria falar contigo, mas tu não atende o telefone, né, dona Rosane? Então vou mandar um áudio. E depois vai ser ruim pra mim falar. Eu não quero mais ficar com o Alex, tá? Eu vou me separar dele. Já faz algum tempo que eu não quero, né? Já faz algum tempo que eu venho empurrando com a barriga e tal. E aí, agora eu tô decidida, eu não quero mais mesmo. Só que ele não sabe ainda, tá? Porque eu tenho que... Primeiro eu quero deixar tudo pronto pra mim sair daqui. E aí, daí sim eu falo pra ele, né? Senão vai ser só encheção de saco. Enfim, eu não quis falar contigo. Na verdade, eu entrei em contato com o pai pra ele me ajudar nessa questão de alugar um imóvel pra mim, né? Mas eu até tinha pedido pra ele não falar nada pra ti, pra tu não ficar nervosa, não querer, né? Enfim, eu te conheço. Mas, como vocês vão vir agora, amanhã, acho que vocês vão vir da praia, né? E aí eu separei uns imóveis ali, porque como eu não posso sair pra procurar, né? Então eu procurei o que tinha nas imobiliárias, nos sites. Aí eu achei alguns imóveis. Até queria que tu fosse junto com ele olhar, porque como tu é mais exigente, né? Eu até achei ali uma casa e o resto é apartamento, né? Porque os valores são bem altos. E aí, só que a casa, se eu não me engano, é aquela que
Vocês alugaram aquela vez antes de se mudar pra casa nova. Lembra que ficava lá naquela rua, do bairro Rui Barbosa, acho que é. Enfim, ela tá, pelo que eu vi ali, ela tá meio que reformada, assim, eles deram uma arrumada, só não sei na questão de que quando chove, né, lembra que entrava água ali na área, né, então com essas chuvas eu fico com medo. Daí eu vou te enviar aqui os imóveis também, tá? E tem um apartamento que eu vi agora que eu achei, que é ali perto do Nacional, é bem bacana, daí o apartamento é melhor também, porque daí é mais seguro, né? A casa seria bom porque eu vou levar o Billy, o Doug e a Cacau. Então, a casa seria bom pelo espaço, né? Mas eu só achei aquela casa com preço bom e perto da academia, que eu posso ir a pé, né? Doutora, prossiga. A senhora lembra quando Lembrei, foi? Lembra? foi no Amanhã sábado. vocês voltam da praia. Que Talvez no esse domingo, seja um a gente ia registro. voltar da praia domingo, no sábado daí. Então, aí que ela lhe falou, no Isso, sábado. no sábado. Tá. E a casa ali a gente alugou, mas tinha, agora já taparam, era um valão grande, assim, a casa até bonitinha, né? Mas aí quando dava aquelas enchentes, transbordava, a gente alugamos ali para construir lá em cima, né? Uhum. Então daí ali ela não ia ficar mais. Tá, E é isso aí eu lembro. tá. E... Daí ela falou. Quer continuar, doutora? Não... Bom dia, dona Rosane. Bom dia. Já é quase tarde. Bom, hoje vamos retomar algumas coisas conforme a última audiência que tivemos, né, na audiência de instrução. Mas eu gostaria que a senhora falasse a nós quanto tempo que a Débora conviveu com o Alex. Olha, um bom tempo, né? Mais de 10 anos? Sim, ela fez 16 ou 17 anos ela tinha. Era uma mocinha, né? Sim. E é mais de uma década, desculpe. Durante essa década, ela frequentava a casa da senhora em Montenegro? Durante esse período que ela estava com o Alex, ela frequentava a casa da senhora? Sim. E ela costuma... Sempre na corrida, assim, né? Não, né? Lá, às vezes chegava correndo, ficava um pouquinho, já ia embora, né? Certo. E ele sempre estava junto quando ia até a residência da senhora? Sim. Em algum momento, a senhora soube que o Alex teria proibido alguma amizade da Débora? Bom, tem uma que elas estudaram junto, a Maquiele, né, estudava junto, até botei o apelido dela de Pipinha, só eu que ela deixa chamar Pipinha. Elas eram muito amigas, muito amigas. Aí, agora, daí ela disse, agora eu e a Pepinha, eu posso ir jantar lá na casa dela, ela ia jantar lá na minha casa, né? Porque não, né? Não, eu não deixava ir, né? Eu acho que assim. Em algum momento ela chegou a dizer o porquê que ele não deixava ela frequentar a casa das amigas? Não me lembro, não lembro. Certo. A senhora costumava visitar a Débora e o Alex na residência onde eles moravam? Era muito... Mas assim, ó, no Natal, daí eu comecei a pensar, era tudo sempre lá em casa, né? Então vamos fazer uma roda. Então agora eu disse, um ano vai ser lá na tua casa, outro ano na casa do Alex, depois na praia, daí o último ano foi na praia, né? Aí depois... O ano passado ia ser na casa deles, depois lá no Alex, né? Fazia assim. Né? E a gente fazia amigo secreto, tudo. É uma família, né? E até um dia eu comentei com ele aí.
que eu queria conhecer. Eu não conheço os pais dele, né? Agora eu nem quero conhecer mais também. A irmã dele eu conheci na primeira audiência que teve, aquela primeira. Então eu não passar por mim assim na rua, assim, eu não sei quem é, né? Agora não faço questão de conhecer. Daí fazer um almoço, uma janta aqui em casa ou lá na casa de vocês, a gente conhecer a família, né? Nem sei que cores que são, se são pretos, são branco, amarelo, não sei. Dona Rosane, a minha pergunta, eu vou repeti-la. A senhora costumava ir mais... A senhora, durante esses 10 anos que a Débora teve relacionamento com o Alex, neste período a senhora foi mais de uma vez na residência do Alex e da Débora? Quando eles estão juntos? Isso. Eu pergunto... Desculpa, eu vou terminar de formular a pergunta para a senhora entender melhor. Eu pergunto que eu gostaria de saber se ao lado da casa do Alex existe a casa da irmã, de uma irmã dele. Sim. E a senhora sabe me dizer a distância, se é 1 metro, 2 metros, mais ou menos, não exatamente? Mais ou menos assim, ó. Ali da parede para cá. Certo. Mas eu nem conhecia eles, nem... Às vezes tinha gente sentada lá, mas eu nem cumprimentava, não conhecia, né? Então... Durante a relação do Alex e da Débora, algum momento ela manifestou para a senhora que tinha medo dele, algum receio, que ele era agressivo ou algo desse tipo? Não lembro. A Débora era formada em educação física? Sim, bacharel. E a senhora sabe nos dizer se o Alex também era formado em educação física? Não. A senhora saberia nos dizer se o Alex dava aula na academia? Eu não sei, né? Estava sempre com 2 ou 3 caras lá, conversando e às vezes fazendo aquela... E ele costumava ir à academia com ela de manhã e ficar até a noite? Ou como que era? 24 horas por dia, né? Vigiando. Ela não podia nem conversar, né, com as alunas direito. A Débora, a senhora mencionou anteriormente que a Débora era bem estudiosa, né? Sim. Foi. Ela costumava a prestar concursos, fazer cursos? Sim. A gente levava ela, né? Ela fazia prova e tudo. Sempre a metia cara e fazia. Até os certificados dela, acho que eu dei para a senhora, né? Sim. E tem bastante... ela fazia... Foi bem na Receita Federal também, né? Neste período que ela fazia os cursos de preparação para os concursos, vocês costumavam ajudar a custear esses cursos? Sim. Certo. Davi pagava, né? Sempre pagando. A senhora saberia dizer qual foi o dia que ela pediu a separação para o Alex? Foi numa quarta-feira. E ela chegou a comentar como que ele reagiu quando... que ele foi para o quarto chorar. E neste dia, quando a senhora antes mencionou que ela primeiro contou ao seu marido Davi, pai dela, né? E que depois que ela contou para a senhora. No momento que ela contou para a senhora chegou a convidá-la para dormir em sua casa? Sim, na quinta. E a senhora convidou ela para dormir com algum receio? Que eu não gostei daquele jeito que ele fez, né? Passou assim, fez assim, né? Não sei o que quis dizer. Daí eu levantei, né? Escureceu minhas vistas, assim, me deu uma dor no peito, né? E por que a senhora acha que ele não queria que a senhora estivesse lá no outro dia de manhã, no momento da mudança? Não sei, porque sempre positiva para falar as coisas, né? Certo era isso, não sei. A senhora é dispositiva para falar as coisas porque a senhora fazia algumas cobranças em relação ao relacionamento dos dois? Tipo assim, deixar a Débora ir lá, né, com a gente na praia, ou
Às vezes eu e ela tava lá no sábado, daí eu ficava vendo o jogo ali, da minha. Aí ele ia lá na porta do quarto chamar para ir embora já. Certo. E os móveis e eletros que guarneciam a residência dos dois, o Alex já tinha ou foram vocês que deram? Como que foi? Ele tinha só o quarto deles lá, né? A cama lá e um roupeirinho, parece. O resto era tudo da Débora. Tinha comprado uma cama da Carlsberg, tá bem alta, então para mim ficou muito alto, daí eu dei para eles, né? O colchão dele. Um lado era verão, outro lado era inverno. E tudo lá. A senhora antes mencionou que ela devolveu a chave da casa da senhora na quinta-feira, né? Sim. A senhora acredita que ela devolveu por receio que ele poderia fazer algo a vocês? Ou ele falou de certo para ela, né? Não sei, né? E ela disse que devolveria essas chaves quando? Sábado. Aí eu devolvi sábado. Desculpa, pegaria de volta a chave. Ah. A senhora sabia que ela fazia trabalhos como modelo de lojas de roupas, Jeans, né? parcerias com lojas? Eu sabia daquela outra lá, né? Qual outra, dona Rosane? Dos jeans lá. A de jeans? Loja de jeans, certo. E a senhora soube se ela fez alguma propaganda, alguma parceria com alguma loja de óculos de sol? Nunca comentou. Para mim, ela não comentou. Onde tinha alguns vídeos dela dançando, fazendo a divulgação. A senhora recorda alguma coisa? Pois é, e ela estava sempre sem dinheiro, né? Sempre sem dinheiro. No aniversário ela pedia dinheiro, né? Natal ela pedia dinheiro, né? Né? Daí ela escondia, daí sabe, uma sacola que ela levava para a academia, a bolsa rosa. As amigas dela lá de Porto Alegre acharam dinheiro dela para pagar a mudança, bem baixo assim, que ele pegava, né? Depois eu tive na academia, uma pessoa lá me falou também que ela escondeu e ele achou dinheiro e deu briga, né? E por que teria dado briga? Ela comentou lá na academia, né? A senhora comentou antes que houve um café no domingo, né? Sim. Neste café, o Alex ficou em casa com a senhora, isso que a senhora mencionou antes? Podia ter matado ele, né? E, no caso, a Débora foi ao mercado com o genitor, com o pai, o seu Davi? É. E foi nesse momento que ela relatou a decisão em separar do Alex? Ela falou, para mim, ela falou no sábado, né? Que nós estávamos na praia, né? O pai dela já tinha falado, acho que na sexta, na quinta, não sei. Que depois que o Davi me falou daí. Nesses últimos 60 dias, ali antes do dia fatídico, ali em relação à morte da Débora, em algum momento, ela chegou a comentar com a senhora que o Alex estava tendo algum relacionamento extraconjugal? Estava tendo uma amante, algo do tipo? Não lembro. A senhora e seu marido sempre ajudavam o casal? Sim. Financeiramente? Sim. Até que ele pediu 10 mil, né? Para o cara ia matar ele, não sei o quê. Isso eu nem sabia. Eu trabalhava na JBS, eu nem sabia. O Davi me contou depois, né? Certo. E neste domingo do café, ela pediu para que vocês guardassem segredo em relação ao pedido de separação que ela faria no final da semana ao Alex? Não, ela que queria falar, né? Daí ela falou na quarta, né? Certo.
eu sei que é difícil relembrar a madrugada do dia 26, mas eu gostaria que a senhora nos dissesse como que a senhora teve a notícia, como que foi? A polícia pulou o muro? Como que foi? Sim, aí eu não lembro se era delegado, que tinha outro, o inspetor, não sei. E tinha a brigadiana, daí eles pularam, né? Aí eles pularam lá para arrebentar a minha porta lá, né? Achavam que nós estávamos mortos, né? Lá dentro, que não atendia, né? Aí, na vez que eu acordei, daí o vizinho do lado e o brigadiano, que foi aluno do Davi, disse assim, não, professor, tem problema de coração, não vamos fazer isso, não vou deixar arrebentar a porta. Né? Foi daí que eu acordei, né? Senão eles iam ter que arrebentar a porta, eu não acordava, né? Aí a senhora acordou e o que aconteceu? Fui na salinha lá, daí eu abri a cortina assim, cheia de lanternas, era de madrugada, né? Lanternas, ambulância lá na frente, carro, a rua toda cheia de carro da polícia, né? Daí a brigadiana bateu no vidro, daí se eu era a mãe da Débora Rosane, né? E se dava para mim abrir a porta, né? Eu abri, né? Isso que tem a Débora, daí eu disse, a Débora está ali na frente, tá ali, que ela está machucada, daí vem assim, eu pensei assim que ela estava viva ali, machucada, de repente, né? Eu tinha batido nela, sei lá. Aí, daí esse, eu não lembro se era delegado que me abraçou e disse, a senhora não pode subir lá em cima, que fica ali, né, sabe, aquela lombinha. Que é uma cena muito forte, a senhora não vai aguentar. Eu disse, não, eu quero ver. Daí eu saí correndo, né? Aí eu fui direto na ambulância, né? Não era, daí eu olhei para o lado, daí eu levantei. É horrível. Às vezes de noite eu sento lá na frente e fico ali, eu enxergo ela ali na calçada, enxergo ela ali. Fecho os olhos e enxergo direitinho ela. Isso aí nunca eu acho que eu vou apagar. E ela não merecia isso, não merecia ela ter feito isso. A florzinha que eu comprei para ela, boto flor lá na frente, né? A primeira flor dela, a primeira que eu botei ali, a coisa mais linda. Ela adorava a flor, né? A mais linda lá. Mas é uma... Tem mais perguntas? Sim. Nesses últimos tempos, a senhora soube que se o Alexandro trabalhava? Ele trabalhava, como é que é, na Corsã, né? Não sei, daí parece que ele bateu alguém lá, até foi para a justiça para receber, mas disse que não receberam nada. Então, quem que custeava a casa, a dona Rosane? A Débora, né? Certo. Sem Ele mais. era Jubalô. Vou só complementar, doutora. Dona Rosane, já me encaminhando para o final, até para não fragilizar mais a senhora. Isso aí vai ser para a vida toda, doutora. Sei. Vida toda, vai ser assim. O que a senhora fez com as coisas da Débora? Está lá na casa, aquela casa maldita. A senhora não ficou com nada dela? Não, porque está na justiça, né? Eu não podia, mas após que eles já pegaram. A outra advogada, que era dele... Tá, mas as coisinhas dela que ficaram com a senhora, não sei se a senhora ficou com alguma coisa dela, uma roupa, uma lembrança. O que a senhora fez com tudo que a senhora tinha da Débora? Eu dei para... deu uma enchente, né? Eu dei para a Aline, até aí presente. A Aline, a mulher do prefeito, daí a fazer doação, né? Ela tinha guitarra, violão, me levaram. Eu doei também para um rapaz que
queria montar uma banda, daí não tinha, a gente doou, né? Eles vão doar, ficar fazendo o que com isso, né? Doar, que o rapaz ficou muito faceiro, meu Deus. E as coisas estão lá. Eu já tenho até para quem dá. As minhas panelas de inox, tá tudo lá também. E, dona Rosane, a senhora e o seu esposo contrataram a doutora Samanta para representar os interesses da família, mas, de qualquer forma, isso já parece responder um pouco o que eu vou lhe perguntar, mas o que a senhora espera desse julgamento de hoje? A senhora estava muito ansiosa por esse julgamento, eu sei, porque Sim, acompanhei o na outra anterior, vez também, né? que acabou não saindo. O que a senhora espera de hoje? Justiça. O que é justiça para a senhora? Deixar ele preso lá. No Brasil tinha que ter pena de morte. Isso que tinha que ser. Isso, a gente sustenta, né? Esses vagabundos. uma condenação do Alexandre não traria a Débora de volta, mas eu lhe pergunto, a família espera por esse capítulo final para a história da Débora? Justiça. Faz questão de justiça. Tem que ficar preso. Se ele ficar solto, ele vai matar nós, ou a gente tem que mandar matar ele. Porque vai acontecer isso. A senhora ainda teme pela sua vida? Sim. De noite, assim, ó, qualquer barulhinho, né? Eu já, sabe? Eu nem tenho tomado mais remédio para dormir. De medo? Um barulhinho assim já dá, as cadelas avançam, eu já estou lá olhando, espiando, né? Aí nas câmeras. E para a senhora a justiça hoje é o Alexandre condenado? Condenado. Sem mais perguntas, Excelência. Defesa. Bom dia, dona Rosane. Bom dia. É a primeira vez que eu me dirijo à senhora, então eu queria prestar meus sentimentos aqui pela morte da sua filha, tá? Eu tenho alguns questionamentos para fazer para a senhora. A senhora tomou conhecimento de que em algum momento do relacionamento da Débora com o Alex havia uma terceira pessoa junto com eles, que eles tinham um relacionamento a 3? Não, que a gente achava que a Débora era amiga das filhas dele, né? A senhora nunca tomou conhecimento, a Débora nunca, nem o Alex... Não, depois eu fiquei sabendo. O que a E senhora... depois? Depois do que? Depois da morte dela ou antes? Um pouco antes, assim. O que a senhora ficou sabendo? Aí, que ela não estava mais com ele, né, e tal. E achava que a Débora estava feliz, né? Eu não sei se eu me fiz entender, eu vou reformular a pergunta. Se a senhora tomou conhecimento, qualquer fonte, que por algum período do relacionamento da Débora com o Alex, que eles também se relacionavam e moravam juntos, morava junto com eles uma terceira... eu fiquei sabendo depois. Essa pessoa... Não sabia, assim, que tinha 3 pessoas, né? Era uma mulher ou um homem? Era uma mulher. A senhora recorda o nome? Cassiane. A senhora sabe se a Cassiane, se ela foi casada com o Alex antes da Débora conhecer o Alex? Que eu sabia que ela era juntada, não sei. A Cassiane, que a senhora tomou conhecimento, vivia com o Alex, é isso? É. Me diga uma coisa, a sua filha, na profissão ali que ela tinha, de personal, e, enfim, não sei se ela era funcionária ali da academia para algumas aulas coletivas, a senhora sabe mais ou menos quanto é que ela ganhava por mês? Não sei. Não sabe? Ela nunca perguntei. Ela nunca comentou com a senhora? Nunca perguntei também. Era o dinheirinho dela, não sabia. Quando estava essa função aí de alugar um apartamento para ela, enfim, pelo que eu entendi, havia um interesse, assim, uma disposição de vocês de ajudá-la financeiramente, estou certo? Sim, certo. E o que seria? Vocês pagariam o aluguel? Sim, o meu marido daí falou para ela, filha, não precisa te preocupar, que o pai paga aluguel.
a gente sempre ajudou ela, né? Então, né? Porque ficaria... Até ela ia ficar sem carro, ela tinha um carrinho às vezes. Aí o Davi ia comprar um carro para ela, né? Também ia comprar. Ela não estava sabendo, ia ser uma surpresa, né? Porque uma pergunta, o valor desse aluguel aí, isso comprometeria a renda dela, é isso? Para ser bem sincero, eu não lembro assim quanto que era o aluguel. Também não é muito barato os aluguel também, né? Sim. E então Tá. Ajudar ela, né? Sim. Tá. Me diga uma coisa. A senhora sabe se a Débora fazia uso de alguns, a gente chama de anabolizantes, que são medicamentos que as pessoas tomam para ter um desempenho melhor na academia, para ganhar mais músculo. A senhora tem conhecimento disso? Nossa, eu sei que ela malhava bastante, né? E assim... Mas acho que não, porque ela era A senhora fez paciente do Dr. Paulo Casani, e o Dr. Paulo Casani sempre falava para mim, a Débora nunca vai ficar doente porque ela cuidava da alimentação dela. Ela nunca usou droga, essas coisas, né? Nunca. O Dr. Paulo Casani. Ele nunca comentou com a senhora assim, olha, Débora tem que cuidar... Nem refri ela tomava, nem refrigerante, nada. A senhora falou que ela era muito sadia. Mas a minha pergunta é a seguinte, o Dr. Paulo Casani nunca comentou com a senhora assim, olha, a Débora está tomando algumas coisas para ficar forte, isso não pode tomar... Não, ele falava para mim. Falaria para a senhora, né, seguramente. Com certeza. Não. A senhora fez referência no início lá do seu depoimento que a senhora que mobiliou essa casa do réu, que o réu vivia com a sua filha. Tinha pouca coisa, né? Tinha pouca coisa. Sempre comprava, desde coberta, edredom, coisa. Tudo que eu comprava na Rainha das Noivas, toalha de banho, roupas de cama, tudo assim, eu comprava para mim, comprava para a Débora, né? E para minha nora também. Mas assim, eu falo referente assim, fogão, cama, armário, ar-condicionado, ventilador, air fryer. Isso aí também a senhora que deu ou o réu já tinha? Não, os roupeiros dela, tinha um roupeiro que eu comprei quando ela era... O primeiro quarto, a gente, né, morava em Alvorada, a gente comprou aqui. Aí eu comprei um roupeiro, toda a parede, assim, todo de espelho, né? E depois ela tinha outro roupeiro também. E penteadeira, eu comprei. Tem tudo. Né? A senhora, quando eles começaram esse relacionamento, que a Débora foi morar com o Alex, isso foi muito rápido, o fato dela ir morar com ele? Ou demorou um tempo e ela ficou morando com a senhora? Sim, morou com nós, né? Depois que ela foi... Quanto tempo, mais ou menos, no início do relacionamento, ela foi lá morar com ele? A senhora lembra? Foi 1 ano, 2 anos, poucos meses? A senhora não tem essa... Tá. E quando ela foi morar com ele, foi nesse momento que a senhora foi lá conhecer a casa, para ver o que falta? Não, eu nem ia. Nós fomos um dia que a Débora convidou nós para ir lá, né? Acho que foi quando eles vieram da praia, lá de Santa Catarina. Aí a gente foi lá, eu fui levar os cachorrinhos, né? Tinha os cachorrinhos, ficavam comigo, né? Eu fui lá levar. Aí que eu vi, mas... A senhora sabe se ele, antes de conhecer a Débora, se ele já residia nessa casa? Ele? O réu. Se a senhora tem conhecimento. Eu acho que sim. Parece que sim, porque era dos pais dele, eu não tenho certeza. E daí alugou outra casa para os pais, ele ficou ali. É uma coisa assim. Não sei, não tinha tanto então eu não sei. Me diga uma coisa, dona Rosane, com relação aos vídeos que a Débora publicava nas redes sociais. A senhora tem rede social? Tinha rede? A senhora é usuária de rede social, assim? Fica olhando, assim? Eu gosto. Tá. Imagino que a senhora olhava com frequência o perfil da sua filha, correto? Sim. Tá. A senhora
poderia contar para o júri, assim, como é que eram, o que eram os vídeos que ela publicava, como é que ela... Às vezes ela fazia vídeo lá em casa mesmo, às vezes, né? Às vezes tinha aluna depois ou antes, daí ela ia lá em casa, no dia, daí eu prendia os cachorros lá no fundo, daí ela fazendo exercício, né? E falando, né? Gravando, né? Tudo, né? E isso foi assim... E na casa deles também, ela comprou papel de parede, botou na garagem toda assim, ela fazendo. Então, daí eu guardei para ela aqueles de que boa, sabe? Daí ela encheu de terra, água, assim, fazia assim. Até botava o cachorrinho dela, do gordinho, assim, em cima dela. Ela fazia bastante vídeo pra... ela gravava esses vídeos lá na sua casa? Também. Quem é que gravava, assim? Ela tinha um... Não, ela tinha comprado aquele... Sim. Eu também não sei o nome daquilo ali, mas... Eu não sei. Que tem uma rodinha, tem um círculo, assim, né? E bota ali, né? Isso. Ah. Aí botava ali. Só uma vez que foi dois rapazes que ajudavam nos vídeos, sabe? Lá na casa deles, assim. Mas quando ela ia na sua casa, lá que a senhora recorda, ela gravava esse vídeo, aí ela se utilizava desse expediente aí. Isso. Tá bem. Tá, e me diga uma coisa, esses vídeos que ela gravava, assim, isso foi uma constante, assim, ela, até próximo à morte dela, ela publicava esses vídeos, ela gravava esses vídeos? Sim. Era uma menina muito alegre, Sim. muito expansiva. Meu Deus, né? Tá bem. Tá. Agora sobre a academia, tá, dona Rosane? A academia, essa Forfeit, academia essa que eles frequentavam. A senhora disse que a senhora ia nessa academia. Sim, eu fui aluna dela também. Dela. A senhora conseguiria precisar pra gente, assim, o período que a senhora frequentou essa academia? Quando eu estava de férias, né? Porque eu trabalhava também, né? Aí eu trabalhava até de madrugada, né? Na JBS, né? Daí quando eu estava de férias. A senhora só ia na academia quando a senhora estava de férias? Sim. Depois de uma semana ela até me xingava, né? Que eu podia vir, mas lá tinha subido e descido uma hora lá em cima no Centenário. Sim. Aí... ficava ruim. Aí ficava ruim depois de voltar e fazer almoço e, né? Até às 2h da tarde. É correto dizer que em um ano a senhora ia na academia, então, os 30 dias que a senhora tinha de férias, é isso? Quando a senhora estava trabalhando, a senhora não ia na academia? Não. Eu chegava de madrugada, entrava dormir. E qual é o horário que a senhora ia nesse período que a senhora frequentava a academia? Qual era o horário? De manhã bem cedo. Às vezes eu chegava um pouquinho antes do que eles, né, na academia. Aí eu ficava fazendo a esteira já, aquecendo a esteira, né? E eu odeio esteira, eu tenho uma lá em casa, daí... Também não gosto. Aí eu dizia para Débora, depois eu não preciso mais fazer a esteira, eu já fiz até... Sim. E tá aí e ela me botava o último na esteira, né? Tá. Aí a senhora fazia esteira, que a senhora chegava de manhã, e depois a senhora fazia um treino assim de força ali? Aí quanto peso meu, já estava ficando musculosa já. Sim. E a Débora que lhe dava essa aula? Sim, a Débora que me dava. Tá. E quanto tempo em média durava isso aí? Não dava moleza nem pra mãe dela, né? Dona Rosane, me diga uma coisa, quanto tempo aproximadamente durava esse treino da senhora? Entre a esteira e o treino ali de força? Às vezes ia até às 10h30, né? 10h30 da manhã? E a senhora chegava por volta do quê? 8 horas, 8h30? Bem ruim, eu chegava, né? E quando a senhora terminava esse treino, né, a senhora permanecia lá na academia? Não. Ou a senhora ia para casa? Não, daí meu marido dava aula no São João, ele ia mais cedo, que ele trabalhava na fábrica também. Tá. Aí daí eu já esperava ele pronta, né? Ele ia embora. A senhora ia embora depois do seu treino? Sim, ia embora. Tá. Nem tinha muito tempo para ficar, né? Então a senhora ficava, então... E a senhora ia todos os dias da semana quando a senhora estava de férias? Ou só ia de segunda a sexta? 3 vezes. No dia só. Quanto? 3 vezes. 3 vezes? Tá, então a senhora ia 3 vezes... Por ela eu ia, né? Claro, Até domingo, mas eu ia só 3 vezes.
senhora recorda de alguma lesão que a Débora, que isso incomodasse a Débora, que ela tivesse na bunda, no glúteo? Não entendi. Se a senhora recorda de alguma lesão que a Débora tivesse na bunda? Um machucado, alguma coisa? Aqui, não. É. Acho que... Eu não me lembro que ela tinha... Mas isso ela tinha desde criança, assim, uma... Ai, como é o nome daquele que saiu furungos, né? Que diz, né? A senhora, eu vou fazer uma pergunta mais específica, se a senhora não souber, não tem problema. Se a senhora tem conhecimento, se em razão da utilização de anabolizantes, se ela, em razão disso, ela teve um problema na bunda e ela precisou fazer algum procedimento depois? Não. A senhora não tem conhecimento disso? Isso aí não. Não aconteceu. A senhora disse que não aconteceu isso aí. Se teve, eu não fiquei sabendo, né? Mas a senhora não recorda, assim, dela comentar com a senhora? Tá. Como é que era o relacionamento da senhora com as filhas do réu? Não. Eu nem conhecia elas direito, né? A mais velha eu vi uma vez assim de longe, né? Tá. A mais nova eu conheci na primeira audiência que teve. Eu nem se passava por mim, eu nem sabia quem era. E depois do Nem a gente dele. Depois do fato, a senhora em algum momento teve algum contato com elas, seja Não. pessoalmente ou seja por mensagem, mandou áudio para elas, Mas conversou era com a irmã dele. com a irmã do... Dele. Tá. Com a filha, com a Jéssica, nunca. Não estou lembrando. Tá. Eu vou lhe exibir um áudio, tá? Eu quero que a senhora me diga se é a senhora que está nesse áudio, se a senhora confirma e, enfim, quando foi esse áudio, quem era a pessoa, se foi a senhora, quem é a pessoa que a senhora encaminhou esse áudio. Pode falar para tua irmã, para tua irmã, né? Que ela também não tem a culpa, ninguém tem culpa, nem vocês, as filhas, né? Nem os parentes dos irmãos, pai, mãe, todo mundo, ninguém tem culpa. Nós não temos culpa também, sabe? Não sei, a gente não sabe o que aconteceu, não é mesmo? Então, assim, vamos se unir, né? Vamos deixar que a justiça faz o que tem que fazer, né? Não quero mal de ninguém. Pô, eu já gostava do teu pai, meu Deus, assim, eu considerava ele como um filho para mim, assim, né? E ele, assim, eu confiava nele, dele cuidar da Débora, não acontecer nada com a Débora. Só para um pouquinho, eu quero explicar essa questão do áudio cortado. O áudio, ele não é cortado. O áudio, quando você coloca ali, mas o áudio, se eu mostrar no telefone da senhora, o áudio ele termina exatamente. Mas aí foi juntado e cortado ao salto, eu não vejo validade. Como é que um áudio Cortado? Como cortado, doutora? Não está cortado. Então... No meu computador foi cortado? Não, o áudio não está cortado porque ele termina e encerra. Ela só tem uma continuidade entre coisas, mas ele abriu direto do processo. Doutora, se a senhora, um oficial, quiser ver, eu abro aqui de novo direto do processo. De onde foi extraído? Evento 573, vídeo 22. Ah, sim. Ele é mais novo do que o efetivamente falado. Sabe o que é? Se eu deixo ligar, as pessoas ficam ouvindo. São dois vídeos. É um. Eu carreguei um só, 2 minutos e 50 de áudio. São dois. Não houve impugnação do áudio no prazo. Esse áudio não foi isso. Se ele mixou direto do Electronic, Não, mas no final do áudio, o que acontece? No final do áudio... Eu posso fazer o download aqui de novo na frente do Não, mas oficial. doutora, a pergunta é de onde foi extraído esse áudio?
evento Ah, que é 573. de onde a gente tirou o áudio? Exato, porque foi juntado no prazo dos 3 dias. Essa é a minha pergunta. esse áudio Porque para mim apareceu um áudio cortado. Tá, esse áudio me foi encaminhado para Uhum. mim E pra- pela filha do réu, pela Jéssica. Hum. E eu encaminhei e foi já anexado aos autos. É isso que eu Ah, tá, mas é que daí não pode dizer que eu agora, pelo que o seu colega falou, parecia que já estava nos autos. Daí eu me surpreendi, porque eu estudei o processo e não era o que constava. Mas então tá, prossiga. Mas está nos autos, doutora. Não estava nos autos antes, doutor. Ah. Foi juntado no prazo dos 3 Ah, dias. sim. Não, Ah, nada que foi sim, validado pelo juízo. Tá. Nada. Sim. Tá. Mas por Sim. favor, prossigam. Não houve deixa eu só impugnação. gravar. Não, Mas por favor, prossigam. podemos. É uma prova. É só para deixar claro, é uma prova válida, pode ser utilizada no julgamento? Na verdade, não sou eu que estou julgando. Não, Pra não, mim não, foi, se o não, senhor, se não. o senhor conseguir demonstrar por que ela está trancada, a gravação, Tá. Eu vou Vamos exibir. exibir o áudio. E aí vai- a senhora exibir o a senhora me diga se a senhora se é a senhora e se a senhora falou isso que está aí. Posso tocar aqui? Pode? Né, saiu muito, né, nessas festas, não sei o quê. E aí ele cuidava da Débora, né? Ele cuidava da alimentação da Débora, levava, fazia comida, ele ajudava na limpeza e tudo na casa, né? E no sábado de tarde, assim, no sábado ou no domingo era sagrado. Eles tomaram café lá em casa, sabe? Davi comprava um monte de coisa boa. E ele comia, eu fazia arroz de leite, ele adorava o meu arroz de leite, ensinei ele a fazer um arroz de leite com açúcar queimado, assim. Ah, ele adorava, né? Eu levava para ele lá na academia. A Débora gostava de arroz de leite mais quente, depois que esfriasse ela não comia. E eu levava para ele, né? Sim, ele fazia uma feijoada, um feijão, ele levava para mim. Tudo era assim. Dona Rosane, é a senhora nesse áudio? Isso também é diferente, né? A senhora não reconhece esse áudio como sendo da senhora? A senhora não encaminhou essa mensagem para Jéssica? Acho que não. Tá bem. Me diga uma coisa, dona Rosane. Com relação à casa que é da irmã do réu, que a senhora fez referência respondendo ali a advogada contratada pela família, que era uma casa próxima, né, à residência do réu. Alguma vez a senhora entrou nesta casa? Não, nem conhecia. Não, nunca entrou. Às vezes a gente chegava lá, que a gente não ia sempre lá, né, também, né? Mas nós então estava sentado ali, eu nem cumprimentava ninguém que eu não conhecia, né? Dona Rosane, me diga uma coisa. A senhora fez referência aqui no seu depoimento que o réu ficava 24 horas por dia Sim. vigiando ela, né? Um guarda. Como guarda. Inclusive quando ela estava ela estava dando aula de personal para as alunas? Sim? É. Inclusive? Tá. E comentava bastante, né? Quem comentava? As pessoas mesmo que iam lá na academia, né? Tá. Porque, as amigas dela também, elas não podiam conversar, que ele estava lá cuidando dela. Uhum. E me diga uma coisa, essas alunas aí, a senhora levou a conhecimento essa situação dessas alunas que testemunharam esse controle, esse guarda vigiando? A senhora levou essa informação para o Ministério Público ou para a advogada que vocês contrataram? Não lembro. Tá. A senhora disse que o réu era um gigolô. Foi a expressão que a senhora utilizou. A senhora Não é tem, só eu, todo mundo falava. a senhora tem conhecimento que o réu, em determinado momento, deu de presente para a Débora um automóvel? Teve uma época assim, ó, que depois, sei lá, do certo não pagava, né?
Que esse negócio é mais o meu marido que sabe explicar direito. Né? Tá. Da minha parte era isso. Eu trabalhava de noite, então eu não... Eu vou passar para o meu colega, tá? Tem. Bom dia. Bom dia. Eu quero também externar aqui o meu respeito, meus sentimentos Obrigada. à senhora, seu marido, à memória da sua filha. Obrigada. Eu tenho poucas perguntas para a senhora, mas precisamente de uma questão que foi levantada, que o Alex ele não trabalhava, a senhora disse. Tem como colocar um áudio? Tá bom, eu vou falar com ele. É porque assim, ó, eu recebo dos alunos do teu pai e dos meus, tudo no meu Pix, né? Então, tipo, eu não quero ser surpreendida, né? Bom a gente não ratear, porque eles estão cada vez mais em cima, né? A senhora sabe dizer o porquê que a Débora estava preocupada com essa questão dos Pix? Bota mais uma vez para mim ouvir. Tá bom, eu vou falar com ele. É porque assim, ó, eu recebo dos alunos do teu pai e dos meus, tudo no meu Pix, né? Então, tipo, eu não quero ser surpreendida, né? Bom a gente não ratear, porque eles estão cada vez mais em cima, né? Não sabe porque ela estava preocupada? Sabe se ela contratou um contador? Não sei. Sabe se ela fazia um imposto de renda com algum contador? Não. Tá bem, não tem mais perguntas. Obrigado. Obrigada. Dizer que eu sei que eu não sei, né? Eu não tenho perguntas. Alguns jurados têm perguntas para fazê-lo por escrito? Não? Tá bom. Muito obrigada, a senhora está dispensada. Que bom. A senhora fica à vontade se quiser assistir. Desculpa se eu não me lembrei de o mais restante. coisa, cabeça de velha, eu ando com a cabeça bem esquecida. Obrigada. Obrigada.